Amém? Essa palavra hoje fala da obediência. Eu venho pregando uma série de mensagens sobre o poder. Eu já falei sobre o poder da fé, o poder da adoração. E hoje eu quero falar o poder da obediência. Quero que você preste atenção. Vem você que é nosso convidado. Nós vamos pregar sobre a Bíblia. E eu quero começar compartilhando com vocês um texto que está no livro de Gálatas, Novo Testamento. Um versículo bem curto, que diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo escrevendo à igreja da Galácia, o apóstolo Paulo. E quero aproveitar esse texto para fazer aqui uma conexão extremamente importante para vocês. Melhor obedecer do que sacrificar. Essa expressão proverbial, ela foi colocada na Bíblia para indicar que o grande mal que pode causar algo aparentemente inofensivo pode surgir de uma pequena coisa. Assim como o fermento, penetra em toda a massa de um pão, por exemplo, a maldade de uma só pessoa, por menor que seja, pode corromper uma família, pode estragar um casamento, pode destruir uma sociedade empresarial e pode derrubar até mesmo a igreja. Por isso que Paulo está dizendo que um pouco de fermento pode levedar a massa inteira. Uma pequena mentira pode estragar o seu namoro. Por isso que nós temos que podar as coisas. Não se pode deixar que uma raposinha entre na vinha. Isso também está lá no livro de Cantares. Se você deixa uma raposinha entrar na vinha, aquela raposinha vai procriar uma segunda raposinha, que é uma borboletinha, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Então, a mentira e a maldade, ela precisa ser cortada. Você não pode deixar ela crescer, porque ela pode estragar toda a massa. Meu pai, eu sou de Minas Gerais. Meu pai sempre falou algo comigo muito importante. Ele dizia assim: meu filho, cuidado, porque uma pequena maçã, mas se ela estiver podre, vai estragar todas as outras se ela permanecer junta. Fermento aqui nesse texto de Paulo, quando ele escreveu isso para a igreja da Galácia, ele está se referindo à maldade do pecado. A maldade que está dentro de nós. A maldade que nos faz querer vingar, querer machucar o outro, querer atrapalhar a vida do outro, querer derrubar uma outra pessoa, querer falar mal de uma pessoa, querer fofocar da vida da outra pessoa. Pode parecer uma coisa pequena, mas ela pode estragar toda uma vida. Por isso que na vida espiritual precisamos aprender que, ainda que não entendamos completamente, é melhor obedecer do que sacrificar. Há um outro texto que eu fiz questão de colocar aqui. Deus me trouxe esse texto. Ele está no livro de João, capítulo 6,
os versos 38 até o 40, que diz assim: porque eu desci do céu. Aqui Jesus fala de onde ele veio. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Então ele diz exatamente que eu não estou aqui porque eu quero. Eu deixei a glória, eu estava lá no céu junto do meu Pai, mas eu abdiquei para sacrificar. Eu não estou aqui por causa da minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Quer uma prova maior de amor do que essa? Quer uma prova maior de alguém que resolve obedecer, mesmo sabendo de tudo que iria passar? Uma vez eu saí, eu tinha um grande emprego, eu era diretor de uma fábrica de refrigerantes, e eu tive uma oportunidade de ir na África. E quisera que vocês pudessem ir à África, porque quando a gente vai à África, aí a gente entende o que é pobreza. Quando a gente desce do pedestal e vai conhecer a parte mais difícil da vida das pessoas. Eu tive a vontade de ir ao Vale do Jequitinhonha, não sei se alguém conhece, fica lá em Minas Gerais. E entrar em casas que, não sei se eu poderia chamar aquilo de casa, mas era uma habitação. Não tem água, o fogão é de lenha, eles pegam aquelas lenhas na roça. E assim eu entrei em várias casas, onde só tinha uma panela bem preta e um pouquinho de feijão no fundo. E mais nada. E eu sei que pode parecer estranho, mas eu vou dizer para vocês. Eu vi eles, crianças, saindo para o mato para pegar um bichinho chamado piriá e pegar um lagarto, né? Em alguns lugares chama teiu, varia de nome. Matar para comer, porque não tinha o que comer. Tentar falar que aquelas crianças estavam vestidas, eu estou sendo bondoso demais. Eu lembro que nós levamos roupa da igreja para lá e a gente falou a palavra cueca, ninguém sabia nem o que era isso. As crianças nunca tinham ouvido falar a palavra cueca, eles não sabiam o que era. A gente falou, a igreja recolheu sutiã, né? Para as meninas não sabiam o que era. O que é isso? Como é que eu visto isso? Esse é o Brasil. E lá na África, eu vi e experimentei, eles fazem uma mistura de um negócio assim numa panela, feito de milho, joga água naquilo e eles comem aquela água misturada com aquela negócio de milho assim. E é isso, eles comem de manhã, comem na hora do almoço e comem no jantar, porque não tem outra coisa, exceto quando eles caçam algum animal. E quantas vezes na sua casa você rejeitou o arroz, você falou com a tua mãe que a comida não estava boa. E aí naquele texto, voltando ao texto que deve estar ali, né? Ele diz que a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Qual é o desejo de Deus? Que nenhum de nós se perca. Esse é o desejo de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Então há uma vontade de Deus para que todos nós cheguemos a Ele, se aproximemos dEle, sejamos salvos por Ele. Esse é o desejo de Deus, mas não significa que todos serão. Porque para ser salvo, você precisa tomar uma decisão em direção a Deus. Ai pastor, mas eu estou na igreja. Não
significa nada. Estar na igreja não significa que você está salvo. A igreja não salva ninguém. Nem essa, nem qualquer outra na face da terra. Porque só há um que salva. O nome dele é Jesus Cristo. Porque foi só ele que se sacrificou por você. Derramou um sangue na cruz. Morreu no seu lugar. Naquilo que a gente chama de morte substitutiva. Ele fez o que você não podia fazer. Aí, quando ele ressuscita, a Bíblia diz que, ele mesmo diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Depois que ele faz o sacrifício. Por isso que ele termina dizendo assim, está consumado. E aí ele vai mais longe e diz assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então, é muito importante conhecer a palavra, conhecer o Deus da palavra, para que você possa fazer segundo a palavra, como fizemos aqui hoje com a Catarina. Nós dedicamos ela a Deus, porque está na palavra. Assim como está na palavra, que você tem que dar um passo em direção a Deus e confessar Ele com a tua boca. Está na Bíblia. Jesus disse, se você me confessar diante dos homens, ou seja, diante das pessoas, eu o confesso diante do meu Pai que está no céu. E aqui ele está dizendo isso porque ele diz, eu desci do céu, está ali no texto, para fazer a vontade do meu Pai. Ele veio de lá para isso. Então é preciso que você faça algo para atingir e para chegar até onde Deus quer te levar, que é para o reino dele. A porta do reino chama-se Jesus o Cristo. Não tem outra porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim chega no reino dos céus. Mas para isso, Deus não vai forçar você. Deus não vai te obrigar a você abrir tua boca para confessar Ele. Não, Ele não vai fazer isso. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Assim como eu perguntei para os pais, é de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui para dedicar a Catarina a Deus? Eles disseram sim. É a mesma coisa. Então, meus amados e minhas amadas, ele diz, eu não quero que nenhum se perca, e ele vai mais longe. Isso aqui é só a fé. Ele diz assim, olha, mas que o ressuscite no último dia, que vai ter um último dia. O último dia não é quando você foi enterrado, não. É o dia que a trombeta tocar e Jesus vier buscar os seus. E ele diz, se você estiver morto, eu te ressuscito como eu ressuscitei. E se você estiver vivo, eu transformo o teu corpo e te levo comigo. Esse é o mistério da fé. Você ter a certeza por uma decisão assim, de apenas dizer assim, eu confesso Jesus com a minha boca, eu aceito Jesus no meu coração, e eu entendi esse mistério de fé, eu compreendi quem é Jesus, eu compreendi que tem um Deus no céu, então eu quero essa bênção, que eu quero herdar isso, eu quero que o meu corpo seja ressuscitado no dia que Jesus tocar a trombeta. Porque quando Jesus estava subindo, ele ressuscitou e 40 dias ele ficou aqui, depois ele subiu. Aí os discípulos ficaram olhando ele subir, e aí os anjos chegaram e disseram assim, o que vocês estão olhando? Vocês estão estupefatos por quê? Porque do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Jesus vai vir nas nuvens para buscar os seus. Mas é muito importante que você entenda que ele vai vir buscar os dele. Não é todo mundo. Porque todos nós somos criaturas. Até o momento em que você toma uma decisão em direção a Deus, e aí você passa a ser chamado filho. Só é filho quem reconhece o Pai. Não tem como você ser filho se você não reconhecer o Pai. Como você vai ser filho de um Pai que você não reconhece? Então, meus amados, e ele continua dizendo, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta,
que todo aquele que vê o Filho, então eu poderia transliterar aqui, dizer assim, todo aquele que declara o Filho, todo aquele que confessa o Filho, tem a vida eterna. Está aí, deve estar no texto, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Esse ressuscitar é a grande vitória que Jesus vai nos conceder. E eu me lembro que recentemente, tem aí na internet, para quem quiser, tem vários depoimentos, né? Alguém tinha pedido a alguém para fazer um trabalho, ele vai no cemitério e chega numa cova, aí ele vai mexer, não, nessa não dá para mexer, porque essa pessoa pertence ao homem de branco. Até o corpo que está lá tem dono. Sabe por que ele tem dono? Por causa dessa palavra aqui. Todos aqueles que são meus, eu vou ressuscitar no último dia. Deus não é como você para mentir. Eu ou você mentimos, mas Deus não mente. E Ele vai cumprir a palavra. Então Jesus nos ensina algo muito poderoso aqui nessa passagem bíblica, de que Ele veio obedecer ao Pai e pronto, sem reclamar, porque obedecer é sempre melhor. Primeiro obedecemos, depois entendemos. Se Deus revelar a você. O princípio judaico, um judeu, ele não discute, ele primeiro obedece para depois ele entender. O que Deus mandou fazer? Mandou andar para lá, então eu vou andar, depois eu vou tentar entender o que vai acontecer. Isso é um princípio judaico. O judeu não é igual muita gente fica assim, não sei, eu não vou, mas será? Não, ele, como é que é? Tem que fazer o quê? Isso, então eu vou primeiro obedecer, depois eu vou lá no rabino para ele me explicar por que eu tenho que fazer isso. O princípio da vitória dos judeus é a obediência. Eu sempre falo para vocês, os mais velhos de igreja, vocês conhecem, alguém aqui conhece um judeu pobre? Não, porque eles são obedientes. É princípio cultural deles. Eles primeiro obedecem a Deus e adoram a Deus. Não escreve o nome de Deus. Não colocam o nome de Deus em empresa deles. Porque eles sabem quem é Deus. Você não vai encontrar uma empresa de judeu escrito Jeová Jireh. Eles não colocam de jeito nenhum. Por causa daquele mandamento. Lembra do primeiro mandamento? Qual é o mandamento? Não tomará o nome de Deus em vão. Eles não tomam. Sob nenhuma hipótese. Abraão, grande personagem de 3 religiões, né? Judaica, muçulmana e cristã. 3. Ele fez exatamente assim. Primeiro ele obedeceu e depois ele herdou. Abraão não questionou Deus quando Deus falou assim, sai da tua terra, larga os seus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não questionou, ele primeiro foi. É por isso que ele herdou. O povo de Israel também fez isso quando era escravo lá no Egito, para herdar a terra prometida. Moisés chegou e falou assim, então tá bom, então vamos. Primeiro eles foram para o deserto, depois eles procuraram entender as coisas. E hoje em dia, muita gente primeiro você tem que ficar explicando para ele todos os detalhes primeiro, aí ele vai ficar duvidando uns 10 anos, para depois ele tomar uma decisão em prol de Deus. Quem obedece, se comunica com Deus. João 14, 21, Bíblia, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pegou? Olha só o que Jesus está dizendo aí. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda esses mandamentos, é esse que me ama. Olha o detalhe. Que adianta você conhecer o mandamento de Deus e não obedecer? Vai resolver o quê? E aí ele continua dizendo, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Pronto, aqui fechou a bênção. Se você ama Jesus, você é amado do Pai. Então para amar o Pai, você tem que amar Jesus primeiro. Olha que coisa interessante. E ele diz mais, e eu o amarei e me manifestarei. Jesus se manifesta para quem? Para qualquer um? Não. É para quem ama Ele.
Eu conheço muita gente que fica às vezes me perguntando assim: pastor, por que às vezes o senhor tem determinadas coisas que eu não tenho? É porque cumpre em mim essa palavra aqui. Aquele que ama a Deus, declara Ele, Ele se manifesta. Está aí, a palavra está aí, a palavra de Deus é muito clara. Jesus se manifesta é para quem ama Ele. Obedecer em hebraico é uma palavra chamada Shema. E dessa raiz hebraica se constrói várias outras na língua de Israel. Porque cada palavra hebraica tem um conteúdo muito rico. Aliás, riquíssimo. A mesma palavra, Shema, significa ouvir. Presta atenção aí, ó, significa ouvir. E da mesma raiz extraímos Shmeh, que significa som. Olha que detalhe. A mesma palavra tem som e ouvir. Então, só escuta o som quem ouve. Olha o detalhe das palavras gregas. E ele vai dizer, se origina a palavra Shema, que significa informação. Então, você quer ter informação? O que você tem que fazer? Ouvir o som para receber informação. Então, você tem que ouvir a palavra. E se extrai uma palavra chamada Hashmalt, que significa o quê? Comunicação. Só se comunica quem entende tudo isso aqui. Então, Deus vai comunicar com quem? Com quem ouve Ele. Pega? Por isso que é importante, às vezes, você estudar o hebraico mais profundamente, você entender o que Deus estava falando para o seu povo. Então, aqui significa que Deus só vai comunicar com quem é dele. Deus não vai falar com quem não é dele. A manifestação pessoal de Deus é para quem é dele. Então, pega aí. Cadê o Igor? Pega aí. Quem obedece, escuta a voz de Deus pela palavra. Recebe a informação correta e se comunica espiritualmente com Deus. Pegou? Tirei tudo do hebraico. Só analisando a raiz das palavras. Deus não abençoa nada fora da palavra. Deus não abençoa nada que não esteja de acordo com a palavra dele, porque Deus é fiel à sua própria palavra. Portanto, nem tente isso, porque nunca vai dar certo. Ele vai responder e colocar as mãos de poder em tudo que estiver de acordo com a palavra. A libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito, por exemplo, só aconteceu porque eles ouviram a mensagem do Senhor. Pela boca de Moisés, eles creram na promessa e eles obedeceram a Deus, aí foram libertos. Então, eles ouviram a palavra. Eu vou provar, Êxodo capítulo 12, verso 1 vai dizer assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo. Deus falou com eles. E eles foram lá e falaram para o povo. Eu vou pegar outro texto que está em Êxodo 12, 15, que vai dizer assim: 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento. Olha como é que eu comecei o culto. O fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Deus está falando assim: alma com pecado não entra no meu reino. Fato. Ele usou aí uma coisa que o povo sabia entender. Falou de pão, falou de fermento e falou de levedura. Amém? Então, pão fermentado não entra no reino dos céus. Por que Jesus é o pão sem fermento que desceu do céu? Porque ele não tem pecado. Por que no dia da ceia do Senhor aqui a gente usa pão sem fermento? Exatamente simbolizando que Jesus é um cordeiro sem pecado. O segredo, então, meus amados e minhas amadas, é tirar o fermento. O que é o fermento? É o pecado, a maldade, a incredulidade. Precisava tirar tudo isso do povo egípcio para eles poderem crer em Deus e Deus libertar eles. Então, para ser liberto totalmente no mundo espiritual, você precisa fazer o quê? Olha lá. Quebrar a incredulidade, crer e declarar. Pronto, é só isso. Porque quem declara depois vai ser batizado. Quem declara depois
vai obedecer a Deus. É simples assim. Então esse passo você precisa dar para Deus. O segredo é: quem obedece a Deus herda a promessa. Lembra da promessa de Jesus? Eu ressuscitarei você no último dia comigo. Você crê? Amém. Então quem crê, obedece. Quem reconhece a Deus de verdade, obedece. Olha, Lucas capítulo 6, verso 46 vai dizer assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Entendeu? Vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Se eu estou dizendo que você tem que me confessar diante dos homens, por que você não faz? Não existe essa história de aceitar Jesus. Não é você que aceita Jesus, meu amigo. É você declara Ele com a tua boca para Ele te aceitar. É o inverso. A gente ouviu muito isso na igreja passada. Levanta a mão e aceita Jesus. Não, meu filho, é Deus que me aceita. É o contrário, eu é que tenho que me ir e pedir: Deus me aceita, eu quero ser seu filho, eu quero participar da família de Deus, eu quero herdar a vida eterna. É você que tem que dizer, meu irmão. É o contrário. Levanta a mão e aceita Jesus, não. O meu apelo aqui é: você sentiu Deus falar ao teu coração? Levanta, meu amigo, e confessa Ele com a tua boca, porque esse é o primeiro passo para a bênção se completar na tua vida. É isso que está na Bíblia. Não tem nada diferente disso na Bíblia. Quem falar que está diferente, não fala a verdade. É eu que tenho que ir em direção a Deus, porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, aí eu entro e ceio com você. Que história é essa? Deus não vai invadir tua vida não, meu amigo. Deus não vai invadir tua casa. Deus não vai arrombar a porta do teu coração, não. Esquece, porque o meu Deus não faz isso. Agora, se você se inclinar para Ele, Ele te recebe. Aí Ele abre o reino dos céus para você. É diferente. É Ele quem abre a porta, mas Ele bate. Ele não vai arrombar a tua porta. Ele vai bater e vai dizer assim: eis-me aqui na tua porta, bater no teu coração. Você quer? Então venha, porque eu estou de braços abertos para te receber. Observe, irmãos, que a confissão de Jesus Cristo como Senhor nas nossas vidas é a essência do nosso relacionamento da salvação pela fé. Está lá em Romanos 10, capítulos 9 e 10. Não o chamamos de Senhor como um mero título. Nós chamamos Jesus de Senhor é porque reconhecemos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida espiritual. É o ato de nos rendermos ao seu governo sobre as nossas vidas. É dizer assim: Senhor, governa a minha vida. Minha vida espiritual é tua, não é mais de ninguém. Não é nem minha mais. Eu não mando mais em mim, né? Por isso que hoje alguém me perguntou assim: o pastor faz alguma coisa? Eu falei assim: não, ele não faz, porque a Bíblia diz que já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, quem manda em mim não sou eu mais, é o próprio Jesus. Amém? Estão pegando? Essa é a profundidade da palavra. Esse é o segredo. Se você compreender isso, você compreendeu a Deus. Então, quando você se rende ao governo, você diz que: Deus, eu quero ser introduzido no teu reino, eu quero entrar na salvação do teu reino, eu quero que o Senhor me salva. É você que tem que dizer, meu irmão. A palavra do Senhor significa, sabe o que significa a palavra Senhor em hebraico? Amo, dono. Pega aí, olha, lá no hebraico, Senhor significa amo, dono. Então, Jesus passa a ser o meu dono. Ele passa a ser dono de mim, dono da minha casa, dono do meu casamento, dono da minha empresa, dono do meu negócio, dono do meu namoro, dono de tudo. Se você colocar ele como dono, é assim que se transforma. Aí o dono manda. Desde a primeira vez em que foi proclamada a fé em Cristo, ela traz consigo o sentido de obediência.
Por isso nos deparamos com a indagação e até a indignação do Senhor Jesus, quando Ele diz assim: por que não fazeis aquilo que eu mando? Lucas capítulo 6, 46. Se o reconhecermos como Senhor, então devemos obediência a Ele. E ponto final. Foi para isso que fomos chamados. Para sermos obedientes a Deus e obedecer à voz dEle. No dia que você sentir Deus te chamando, meu irmão, não perca tempo, vai lá logo. Se você sentir no teu coração, Deus está me chamando, essa palavra é para mim, corre lá depressa, porque Ele está te chamando. Quem ama a Deus não se orgulha. Olha, o orgulho da nossa obediência, ou o que achamos que temos, pode nos levar a agirmos cegamente e tropeçamos em outros princípios. Observe esse texto bíblico. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. É gente que se acha mais crente do que o outro, acha que Deus só escuta ele. Aí 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu por vergonha, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Olha a diferença da oração. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E ele diz mais: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Eu sou o cara. Para Deus não tem o cara. E nem a cara. Para Deus tem gente que se humilha e obedece a Ele. Lucas capítulo 18, verso 9 até o verso 14. Porque quem ama a Deus, obedece. A religiosidade é algo terrível. Eu a defino como orgulho da obediência. Contudo, este orgulho nos cega e nos faz que desobedeçamos em outras áreas. Aquele fariseu errava ao confiar em si mesmo. Eu sou o cara, eu faço, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, mas aquilo. Mas a oração dele não era uma oração de justo, porque era uma oração de orgulho. Por isso que a Bíblia diz assim: se humilhe debaixo da potente mão do Senhor. Ele errava porque ele desprezava os outros, achando que ele era mais santo do que os outros. E não enxergava, que ele mesmo estava cheio de tropeços. Creio que Deus quer restaurar o nosso entendimento nesta noite, a nossa prática da obediência total a Ele. Isso, porém, deve acontecer sem que nos tornemos propensos a sermos orgulhosos. Acharmos que nós temos mais espiritualidade do que as outras pessoas. Não é verdadeiro. É por isso que precisamos entender que a nossa obediência ao Senhor, esta sim, não significa que estamos fazendo para Ele nenhum favor. Nenhum. Estamos apenas cumprindo a nossa obrigação de filho. Que todo filho que é filho obedece. Eu gostaria de concluir essa pregação, estou exatamente no horário, chamando a tua atenção para o seguinte: obedecer é apenas fazer o que deveria ser feito. Não somos melhores por isso. Que o Senhor nos ajude a vivermos em obediência total a Ele, pois esta é uma característica daqueles que amam verdadeiramente a Deus. Eu vou terminar com um texto de João, 1 João, capítulo 5, verso 3, diz assim: porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e aos seus mandamentos não são pesados. Amém? Você compreendeu o que Deus falou?
Importa obedecer? Há alguém aqui no nosso meio que ainda não cumpriu uma obediência básica de confessar Jesus com a boca e queira fazer